que a gente falou rapidinho do ministro Alexandre de Moraes, Chu, ele acabou autorizando, né, as visitas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período em que ele vai ficar internado, né, no hospital. Exato, autorizou hoje. De início, a autorização era apenas para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mas agora o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro, os dois tiveram a autorização para visitar o pai no hospital. Michele Bolsonaro ficará como acompanhante dele, né, durante esse período de internação. Bolsonaro, por volta de 9h30 da manhã, deixou a carceragem da Polícia Federal, está no hospital em que passará pela cirurgia amanhã, é bem perto da carceragem da Polícia Federal, questão de 6, 7 minutos. Foi levado pela Polícia Federal, como determinou a decisão judicial, de maneira discreta, saiu pela garagem, entrou lá também pela garagem. Hoje faz os exames pré-operatórios para amanhã ser submetido a essa cirurgia de remoção de uma hérnia na virilha, e também um procedimento que promete melhorar a qualidade de vida do ex-presidente na questão dos soluços, né, muito frequentes que ele tem tido nos últimos dias e relatado, inclusive, durante este período de prisão. Bolsonaro está preso há 32 dias, é a primeira vez que ele deixa a prisão, somente para esta cirurgia. Os médicos estimam que serão necessários pelo menos 5 dias para recuperação, e depois deste período ele volta para a Polícia Federal. Não houve a autorização do ministro Alexandre de Moraes para a progressão de regime, como queria a defesa, né, para que ele ficasse em prisão domiciliar. Pelo menos a situação de momento é essa. Depois é claro que outros pedidos virão, e daí, a depender da situação de saúde do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes pode acabar revisando isso. A Polícia Federal vai ficar de plantão 24 horas, inclusive policiais vão ficar na porta do quarto, isso está muito claro na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a cirurgia, e com a proibição que todo preso tem, né, de acesso a notebooks, celulares, qualquer meio de comunicação durante este período. Esta audiência de acariação está prevista para ocorrer agora, no dia 30, próxima terça-feira. Envolve o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso, agora está em regime domiciliar. O ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e também um dos diretores do Banco Central, o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino. Lembrando que o BRB esteve muito perto de comprar o Banco Master, anunciou, né, esta intenção de venda, ela só não se concretizou porque o Banco Central não aprovou, já em meio a várias denúncias, suspeitas que já estavam, né, se concretizando desta insolvência do banco, da situação insustentável do Banco Master, que decretou em 18 de novembro, muito depois, portanto, as negociações elas vinham já desde o início do ano, a chamada liquidação extrajudicial, que é, na prática, a falência, né? O encerramento das operações. E o caso, né, PG, ganha contornos ainda maiores em razão do suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente entra em outro capítulo desta história. A esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, teve o escritório contratado por um valor muito acima do que é o valor de mercado, considerado, né, por profissionais do direito, mais de 120 milhões de reais, para defender interesses do Banco Master. Foi contratado pelo banco. E o jornal O Globo divulgou essa semana, colunista Malu Gaspar, que Moraes teria encontrado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para pedir pessoalmente que este caso do Banco Master fosse tratado com atenção especial. Teria perguntado a ele como estava o andamento, né, deste processo de compra do Master pelo BRB no Banco Central. O que é um conflito de interesses absolutamente inquestionável, né, Chu? Inquestionável, e mais do que isso, né, PG, é algo passível de processo de impeachment, não tem dúvida, responsabilidade, e uma acusação muito grave, né, de lobby contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho destacado isso desde o início de que surgiu essa suspeita, e é bom a gente deixar claro que não tem até agora investigação em aberto, somente os relatos jornalísticos, mas que são muito fortes, né, de um jornal com credibilidade, que tem já no histórico muitas denúncias sérias, como é o caso do jornal O Globo, e outras notícias têm surgido, publicadas por veículos profissionais de imprensa também. Então até agora não tem nenhuma investigação, e os dois negam, né? Tanto Moraes como Gabriel Galípolo, embora as informações, como eu disse, de bastidores sejam muito
muito graves. Mas o que eu tenho ressaltado muito aqui, PG e Viviana, é que isso não tem nada a ver com as acusações que até hoje vinham contra Moraes, com vários pedidos de impeachment amparados lá no Senado. Até hoje o que a gente tinha era reclamação das decisões judiciais que ele toma, de medidas liminares, normalmente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele, mas em alguns casos também cerceamento de liberdade de expressão envolvendo redes sociais, bloqueio de redes sociais, né? Enfim, tem uma série de críticas a decisões judiciais de Moraes. Muitas delas nessa divisão política que a gente está vivendo, né? É contra alguém que eu defendo, eu sou contra o juiz, sou contra quem decidiu. Agora é algo totalmente diferente. É uma acusação, ou melhor, uma suspeita trazida, né, pela apuração jornalística de um envolvimento direto para benefício econômico, de lobby, né, de pressão com a autoridade do cargo para viabilizar via Banco Central um procedimento completamente ilegal, que seria essa compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, com tantas fraudes já evidentes. Claro. Né? Então, se confirmado, vai complicar muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria voltar para essa notícia do momento, né, que é o Toffoli pedindo a cariação entre o ex-presidente do Banco de Brasília, né, e o dono do Banco Master, o Vorcaro, junto com um representante, o diretor de fiscalização do Banco Central. Quer dizer, não é normal isso, o ministro, o magistrado, pedir ele uma cariação, né? Quem costuma pedir é a Polícia Federal, nesse caso, e aí o ministro autoriza ou não. Mas ele de ofício pedir, tem vários juristas que estão contestando isso, que estão dizendo que não tem muito cabimento, né? Não é, que isso pode inclusive enfraquecer a investigação nesse momento, que pode dificultar depois o próprio julgamento, já que ele está se metendo, né, na investigação onde talvez não devesse. Eu queria entender qual é a tua percepção, a tua avaliação sobre por que Toffoli está fazendo isso, por que ele toma a frente agora, que interesse ele tem ao fazer isso, na tua leitura? Pois tem uma desconfiança já desde o início em razão do ministro Toffoli ter levado os processos para o andar de cima, né, para a Suprema Corte. Isso ocorreu porque surge na investigação o nome de um parlamentar, de um deputado federal, aí por envolver uma pessoa com a prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, o processo precisa ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas isso está cercado de desconfiança, PG, pela relação que Vorcaro tem em Brasília. Relação, inclusive, há uma suspeita com o próprio ministro Dias Toffoli, né, que fez uma viagem recente para um jogo, se não me engano, o jogo do Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras, exato, ele é palmeirense, em um jato com um advogado que atua no caso do Banco Master.